Olá, pessoal. Eu sou a Ana Gismonte e é com prazer que a gente vai para o segundo episódio do Gravaí, que é o podcast da Sigra. Para quem está chegando agora, eu vou compartilhar aqui um pouquinho de qual é a nossa missão. A Sigra é a Associação Comercial da Indústria e do Serviço de Gravataí e a nossa missão é fomentar a nossa comunidade empresarial de diversas formas, mas principalmente compartilhando capacitação, desenvolvimento e troca de informação. E o Gravaí vem como mais uma iniciativa da associação, né, Alessandra? Com Para poder certeza. ajudar aí nesse processo de receber aqui líderes, inspiradores, empresários que possam compartilhar um pouco das suas histórias, da sua trajetória, trazer dicas aí. E a gente espera que você que está ouvindo a gente possa sair de cada um dos nossos episódios com mais ideias, mais repertório, para a gente fomentar cada vez mais o nosso ecossistema empresarial aqui da região. E eu sou a Alessandra Halter e eu queria falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores que apostaram na nossa ideia desde o primeiro momento. Exato. A Hiperpan, pães e salgados congelados. E não é só pão e salgado, né, Ana? Não. Tem o que mais de bom? Já te dei o spoiler que tem um cookie Eu maravilhoso. tenho que experimentar isso aí, com certeza. Perrone Varts, advogados e associados, que tem uma experiência de 25 anos aqui em Gravataí. E também nosso queridinho do Brasil, o Boticário, onde tem amor, tem beleza. E falando de amor, eu queria apresentar e tenho a honra de apresentar o nosso segundo convidado que vem cultivando amor pela nossa cidade. Eu quero falar um pouquinho de Carlos Johan Peter, é executivo e empreendedor com uma longa trajetória em liderança empresarial e desenvolvimento de negócios. É sócio do Prado Bairro Cidade desde 2009, atuando na construção de projetos urbanos e iniciativas de impacto territorial. Construiu com grande parte da sua carreira na Gerdau, onde iniciou como estagiário e chegou para ocupar posições de diretoria em diferentes áreas, como aços para a indústria, construção civil e áreas de negócio, com atuação em Porto Alegre e São Paulo. Também foi diretor da Coelho e Espinheiros Mineração em Minas Gerais. Tem formação executiva internacional com participação no Advanced Management Program da Harvard University e no International Forum da Wharton School, com módulos realizados nos Estados Unidos, Europa e Japão, além de certificação em General Management pela Universidade de Toronto. Eita, que moral a gente tá, hein, para ter um desse aqui trabalhando, fazendo esse podcast com a gente, hein? Que prazer, que honra, muito obrigada. Obrigada pela tua presença, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E aqui, Ale, só para concluir, hoje ele está à frente do projeto Prado Bairro Cidade e do Prado Tech, que tem foco no desenvolvimento de projetos imobiliários planejados e na promoção de inovação tecnológica. No Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, o grupo tem alguns projetos imobiliários e realiza investimentos em startups nas áreas de biotecnologia, biomedicina, biociências e nanotecnologia, fomentando soluções de alto impacto, novos materiais e tecnologias avançadas voltadas ao futuro das cidades e da saúde. Só isso tudo. Por enquanto. Caco, seja bem-vindo. Muito obrigado por nos receber. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e é uma honra estar aqui e a oportunidade de falar com o Gravataí, com a Sigra, né? Então, vocês, Ana, Alessandra e a Sigra, né? Para mim é uma grande oportunidade poder aqui. E aí vou trazer algumas ideias, a gente vai conversando e debatendo. Que bom, ficamos felizes de te ter com a gente aqui. Maravilha, então vamos para a primeira pergunta. Caco, né? A gente chama de Caco. Eu já fui aqui no isso? apelido já, né? É Aquela isso coisa aí, que a gente está num então- ambiente aqui entre amigos, né? Então, Certamente. A gente estava falando agora há pouco que mais de 90% das empresas no Brasil são familiares. E a gente fica um pouco curioso com a tua trajetória, porque tu vem de uma empresa que é familiar, tem um peso aí no Brasil e no mundo, é a quinta geração dessa família empresária, e a gente gostaria de saber um pouquinho como é que foi essa trajetória centrada, os desafios e delícias, e enfim, né, o que tu pode nos contar para a gente se inspirar nessa história? Tá bom. Obrigado pela pergunta. Realmente, a questão de empresas familiares é uma história fundamental na economia do mundo, né? Quer dizer, os negócios são empresas familiares. Raramente uma empresa nasce, uma corporação, ela nasce de um empreendedor e por isso ela é eminentemente famílias. E nessa questão de empresas familiares, eu convivo com esse assunto a vida toda, né?
Tive dentro da empresa durante muitos anos, estou fora da empresa há muitos anos, né? Vim construir meus próprios negócios em várias áreas, já fiz inúmeras atividades empresariais, né? Alguns sucessos, né? Alguns casos interessantes, bons e bem realizados, uns tantos ou muitos insucessos ou aprendizados ou cabeçadas, ou chame como quiser, o que é uma trajetória muito divertida, né? Quer dizer, entre acertos e erros, temos aí algumas boas coisas construídas, e o desafio de ser empresário no Brasil, né? Mas não vou nem alongar nesse lado, depois, se vocês Falaremos mais quiserem, sobre isso. depois, se vocês quiserem, eu acabo dizendo o que eu penso. Vamos lá, empresas familiares. Então, assim, especificamente na Gerdau, eu vivo a empresa dentro da família que vem da empresa. A empresa vem do avô da minha avó, começou, né? Então, segunda metade do século XIX, né? E aí vem um imigrante da Alemanha, João Gerdau, Johannes Gerdau, né? E aí ele vem para o Brasil, se instala no interior, trabalha, faz vários negócios. E aí, se eu for contar essa história, é um outro programa inteiro, né? Não vai dar para contar. E aí ele tem 2 filhos, e um vai numa fábrica de pregos, que é o negócio que a minha família está hoje, que lá adiante, com o meu avô, virou siderurgia, e depois virou um grande negócio de siderurgia. E um outro negócio, na época, o negócio também dá uma história interessante, o negócio de imóveis, né? O João Gerdau, ele fez esses 2 negócios, que eram negócios muito relevantes na época. Nós estamos falando na virada do século XX, né? No fim do século, né? 1890, 1900, né? 1901 é o ano de fundação da Gerdau. E a parte de imóveis, ele foi buscar a primeira franquia industrial do mundo da indústria de design industrial, inclusive. Então, esse design das cadeiras Gerdau, ele tem, inclusive, exposto. Eu fui encontrar essa cadeira quando eu estudei, aliás, na Pennsylvania, Penn, né, na universidade. Aí tinha um museu de design industrial. Aí, de repente, eu dou de cara com a cadeira Gerdau, que, na verdade, é a cadeira do Toné, que é um processo austríaco e que existe no mundo inteiro, ou existe certamente nos Estados Unidos e no Brasil e na Europa, né? Então, é a coisa assim. Mas por que eu ainda vale essa história? Já lá tem a sorte da família Gerdau de ter gente com visão empreendedora e visão de mundo, né? Então, mais do que as questões de empreender e escolher, no fundo, é o elemento cultural, né, que existe na coisa de ser empresário. Uhum. Aí, se for falar de Gerdau, fica mais 1h30 falando aqui. Eu não quero alongar, não é o tema, né? Não é o tema dos nossos assuntos, mas a partir dali, especialmente na geração do meu pai e dos meus tios, uma grande expansão. Depois que o meu avô entrou na siderúrgica rio-grandense, que era uma pequeníssima siderúrgica ali na Farrapos, vem todo um desenvolvimento, e aí são, vamos dizer, 50, 60 anos de história de um crescimento exponencial dentro de um Brasil que crescia muito, dentro de oportunidades de mercado espetaculares. Num segundo momento, já no fim do século XX, depois de 80, 90, né? Aí vai para o Uruguai. Eu brinco que o Uruguai é meio no exterior, pelo menos para nós. Né? A gente É no exterior, mas não é pelo mucho, né? Quer dizer, porque tem muita identidade conosco, e fala espanhol, enfim, e menor. E aí o primeiro grande salto é no Canadá, e aí eu fui convidado quando a Gerdau foi para lá, e morei 2 anos no Canadá, na primeira grande experiência. Vivi essa vida de Gerdau até 2001, 2002, e aí decidi seguir uma vida de empreendedor, né? Então, eu tenho uma cisão assim muito clara
da minha vida. Mas chegou nessa fase aí com uma bagagem bem considerável. Eu No te mínimo por pergunto decurso isso, de prazo. te falo isso porque eu também sou de uma família empresária, sou a Claro, sim, perfeito. quarta geração aí de uma indústria, de gestores numa indústria também, a Halter Química, Claro, também do 4º distrito de Porto Alegre. claro. Dizia meu avô que uma vez deu carona para o Jorge Johann Peter, né? Ele contava isso rindo. E então tem uma similaridade pela questão de empresa familiar. Eu comecei na empresa já mais velha, mas eu sei que tu comenta muito que foi um privilégio ter começado muito cedo e muito no chão de fábrica, que Sim. isso foi um privilégio. E a gente vendo muitas famílias empresárias com esse movimento de sucessão, como fazer a sucessão, como é que foi para ti naquele momento iniciar assim? Foi uma coisa pensada, planejada, ou já era uma cultura da família começar lá? Eu vou até complementar isso Por que a Alessandra favor. está falando, porque quando a gente fala dessa questão do legado, né, que eu acho que vocês dois trazem da questão da indústria familiar, ele pode ser algo super positivo, né, porque ele te dá, de alguma forma, alguns privilégios, já te deixa com alguns caminhos, Ele mas é ele também super pode positivo. virar um fantasma, né? Não, ele é super positivo. O que muita gente não entende é que, aliás, né, Frei Luca Pacioni, né, é o inventor da contabilidade com as partidas dobradas, ativo e passivo, tem Sempre. 2 lados, É né? a dicotomia eterna. Então, né, sem dúvida, um grande ativo, né, do lado esquerdo, e pouca gente, ou poucas vezes mais difícil de entender, que existem contrapartidas ou até, se quiser, passivos. Mas tem que saber tirar o melhor do que existe. Comecei muito cedo, considero isso um privilégio, uma sorte que eu tive na vida, recomendo. Já é a primeira dica do dia. Isso aí. Quanto mais cedo começar a trabalhar, melhor. Não sou a favor necessariamente, eu brinco ainda, eu digo assim, não, inclusive naquela época não tinha legislação de trabalho infantil. Certamente. Eu comecei a trabalhar com 13 anos e considero isso um privilégio. E quem puder começar a trabalhar muito cedo, não muito mais cedo que isso, não acho que tem que trabalhar com 7 anos, 8 anos, acho totalmente errado, né? Mas quem puder aprender sobre o mundo e enxergar o mundo cedo e não esperar, não, vou trabalhar depois do meu MBA, vai chegar no mercado com 25, Uma defasagem. 30 anos, tá errado, na minha opinião. Tá velho. Eu vou fazendo frases, eu vou pegando frases de gente pelo caminho e vou guardando, eu gosto de usar, e às vezes eu faço uma. Então, uma clássica é assim, essa é minha. Você só tem uma oportunidade de aprender quando é jovem, que é quando é jovem. E uma outra frase, até uma certa idade, você pode fazer qualquer pergunta e não pega a mão. Com 12, claro, qualquer. Com 12 já está, pode estar com 12, com 15, com 18 anos. Você pode perguntar a maior barbaridade do mundo no trabalho. Ele é jovem, ou ele não entendeu. Tem o grau de desculpa. Da idade. Benefício da idade. Tem uma tolerância. Aos 18 diminui um pouco, aos 20 menos, aos 30, se fizer uma pergunta, aos 25, aos 30, fizer uma pergunta assim, cretina, muito errada, perdeu o ponto. Tá perdendo o ponto. Não pode fazer pergunta, perguntar e não saber é normal. O problema é querer dizer que sabe, né, sem ter estudado. Você pode dizer, eu acho que é assim porque eu tenho tais informações, eu tenho tal pergunta. Mas assim, uma pergunta sem pé nem cabeça não é uma boa coisa aos 25, 30 anos de idade. A gente brinca que aos no processo 12 de desenvolvimento é outra coisa. A gente brinca que no processo de desenvolvimento é importante saber aprender a fazer perguntas, mais do que dar respostas. No mundo do IA, é Isso, importante né? também Até fazer pela perguntas. liderança, agora, né? Então, agora tanto mais na moda, né? Ou na moda, ou dentro, né? O prompt. Se você souber fazer a pergunta, eu digo mais, quando você consegue perguntar direito, a resposta quase que vem sozinha. Exato. Quando você consegue definir claramente o problema que você tem, muitas vezes a solução já aparece inerentemente ao estruturar. Então, saber perguntar é fundamental. Mas, de novo, então eu comecei muito cedo, e aí eu aprendi, aos 13 anos, dentro da fábrica.
Eu já trabalhava. Eu já me envolvia com a empresa e com negócios bem antes. Eu não me lembro quando, mas eu com 0, 2, 5 anos de idade já estava no ambiente empresarial. Meu pai, meus tios, meus avós, já se vivia empresa, né? Meu tio dizia, a gente sentava, era só homem com a minha avó, né, eram 6 homens, meu avô, meu pai e meus tios, eram 4, e ainda tinha um primo que vivia com eles. E ele dizia assim, a gente só falava de negócio. Isso já desde cedo, com 18, 20 anos deles, né? Quer dizer, do tempo deles. Então, eu assim me lembro de ir na empresa e de ouvir falar de negócios e estar envolvido nisso, sei lá, com 6, 8 anos de idade, entende? Eu era criança, ia com meu avô, sábado de manhã, via lá o que ele chamava de o cérebro eletrônico. A Gerdau já tinha computadores IBM na década de 60. Então, assim, enfim, são histórias. Já tinha um Prado Tech embrião lá. Já tinha uma visão de inovação tecnológica e de buscar o que havia de melhor. De novo, se for falar de Gerdau, vamos levar 2, 3 horas. Vamos fazer um podcast aqui. só sobre isso. Posso, eu não sou, eu sou apenas um membro da família, não falo pela empresa, né? Eu não tenho. Mas tem toda a história. Tem uns aninhos. Eu saí da minha função executiva e fui à luta de ser empresário e construir as minhas coisas com 41 anos de idade. É uma mudança de vida bem significativa. Eu queria pegar esse gancho, se tu me permitir. Sim, mas eu quero terminar uma coisa. Vai. Aprendizado aos 13 anos de idade. Aos 13, e aí em férias, quer dizer, não é que eu trabalhava, né, 12 horas por dia. Imagina, estudei, colégio, viajei, aprendi bastante coisa, também fora da empresa. E aprendi sobre mecânica, sobre fábrica de pregos, sobre layout, sobre máquinas. Tudo isso eu sei um pouquinho ainda, está dentro da caixa, né? O grande privilégio do aprendizado foi aprender a trabalhar no chão de fábrica, com a galera, com os operários, e eu tenho um conforto de trabalhar no meio das pessoas, operários e pessoas simples e humildes, que eu considero um enorme privilégio e o maior aprendizado que eu tive ao longo desse começo da minha formação. E por que isso? Porque uma outra palavra na moda é a tal da bolha, né? A bolha. E nós todos vivemos na bolha, maiores, menores, a bolha da bolha. E como é que a gente educa nossos filhos para entender que a bolha é uma bolha e como é que a gente ensina que o mundo é mundo, né? E, ao mesmo tempo, como é que não exagera na exposição e não bota eles em perigo. Não, então vamos deixar dentro de casa, trancado. O Karnal escreveu uma crônica no Estado de São Paulo, aí, umas semanas atrás, enfim, até meio triste, meio trágica, mas de um menino que vivia na bolha e, de repente, desapareceu a bolha dele e ele implodiu. É triste até a história, mas uma página lá do Estado de São Paulo, a página final que ele escreve, eu acho que no fim de semana, sábado ou domingo. Como é que a gente educa com dinheiro? De novo, aí tem 1 milhão de coisas. Agora, voltando para empresas familiares, tem o ônus e tem o bônus, né? O ônus quase ninguém entende. Já nasceu lá, está com a vida pronta. Por si só já é um problema. Está com a vida pronta, quer dizer... Não tem espaço. O que tu vai ser? Como assim? Uma vez eu participei de uma matéria... Desculpa que eu não te deixo falar. Não, mas eu vou retomar depois, fica tranquilo. Eu participei de uma matéria, de um troço da Exame, e estava falando, e eu falei para o repórter, dei o lead, dei a chamada, que falava sobre empresas e sobre herdeiros e sobre pessoas que faziam carreiras fora das empresas, né, tendo empresas na família, e eu já tinha estado lá 20, 30 anos dentro da empresa, e a chamada da matéria, eles não querem ser só herdeiros. Tá? Então, acho que a chamada já explica 80%
da questão. Mas, desculpe, interrompo aqui. Não, imagina, pra gente o objetivo aqui é te ouvir, a gente tá só intermediando aqui o processo. Mas eu queria fazer a pegar o gancho ali do que tu falou sobre a tua saída da Gerdau ali aos 40 anos, mas também fazer um link com isso que tu trouxe, né? Eu trabalho muito com processos de mentoria de carreira. E uma das coisas que vem muito é esse processo da oportunidade de escolher, né? Claro que, como tu mesmo disse, nascer dentro de uma família com todo o legado, com toda a condição financeira, é um privilégio, ponto. Não tem, né? Não tem um mas nisso. Mas é importante considerar só que, às vezes, tem a coisa do, tá, mas e se eu não quiser? Como é que eu faço para escolher ser diferente, né? Porque é isso que tu disse, já nasceu e tá pronto. Tá, mas eu não tenho autonomia de poder dizer que, de repente, eu quero, sei lá, virar cantor, né? Ator. Tinha um troço famoso, uma tal de livre iniciativa e liberdade de escolha. Já ouviu falar? E nunca sai de moda. Cada vez mais na moda, eu acho, graças a Deus. Eu tenho uma historinha que eu conto, né, que eu inventei, modéstia à parte, explicando esse contexto. E aí tinha lá o grande maestro, era um gênio da música, né? Ele teve o seu filho, que era pequeno, quando ele ainda era apenas um grande violinista, um Scala, e fez uma carreira e era uma autoridade mundial, né? Enfim, tem dezenas desse nome, um desses, né? Que vai de von Karajan a João Carlos Martins, com outras centenas de nomes espalhados por aí. E teve um filho, o filho cresceu, se educou no mundo das artes, viajou o mundo, super educado, fino, uma pessoa das artes. Corta. O outro cara era o seguinte, ele nasceu de uma família humilde, se fez na vida, trabalhou muito, e construiu um império industrial com fábricas e indústrias, e deixa eu usar um exemplo que eu ouvi falar, e com sucata, era sucateiro e metal e heavy metal mesmo, assim, quer dizer, tanto faz, poderia ser na química, tem N exemplos, indústria pesada. E ele teve um filho, os dois nasceram, inclusive, na mesma data, vamos usar a historinha, né? Então vamos contando a historinha. E aí, no mesmo hospital, na mesma cidade. E foi educado, o jovem rapaz, para ser. Foi educado, foi uma boa escola, trabalhou muito, trabalhou desde cedo, tem gente que bota os filhos cedo para trabalhar, e se formou em indústria e tecnologia, e conhecia, e fez a faculdade de engenharia. O outro filho do maestro fez faculdade de música e era das artes, e escrevia muito bem, e conhecia todo esse mundo. E cada um deles foi, e chegou uma hora, os dois terminaram a faculdade, já tinham, né, o filho do empresário tinha trabalhado na indústria e sido estagiário, era um cara formado e terminou a engenharia, né, engenharia, tem lá umas 2 centenas de engenharias. O outro tinha se formado e era um músico e era um cara muito respeitado nas artes. Estou sempre falando dos filhos aqui. Uhum. E aí, o filho vai falar com o pai. Pai, sou muito grato por tudo que tu me deste na vida. Você sempre foi um pai muito legal, sempre cuidou bem de mim, me deu muitas oportunidades e eu aprendi muito. E tenho muito admiração e respeito pelo seu trabalho, mas eu tenho que te dizer uma coisa. Eu agora que estou formado, fiz o caminho que você esperava de mim, eu quero mudar de carreira. Você esperava de mim, foi simbólico. E a gente vem de um mundo onde os pais ditavam com quem os filhos casavam, que carreira eles iam ter, tivessem eles talento, sorte ou habilidade. Então, eu falei do filho, né? O filho de quem que falou para quem mesmo? Os dois falaram. Os dois falaram. Então, para a profunda decepção do maestro, o jovem que tinha talento para a música e para as artes, e era fino, educado, e conhecia o mundo e as artes, pai, eu gosto mesmo é de metal, eu gosto mesmo é de fábrica, eu gosto mesmo é de ganhar dinheiro, eu sou empresário, a minha raiz... E o pai, maestro, ficou chocado. Você vai ganhar dinheiro, esse troço de trabalhar com sujeira e ir atrás... Pai, é o que eu gosto, é o que eu quero. Primeira decepção do pai e coragem do filho de ter dito o que pensava.
Eis que o filho do empresário, que tinha a vida inteira formado em engenharia, trabalhado em todas as indústrias, vem e fala com o pai dele. Mas, pai, eu agora fiz tudo que, né, fiz o caminho, né, fiz o que sonhavas para mim, mas eu quero te dizer agora que eu terminei meu curso de engenharia e estou pronto para ser gerente ou diretor da empresa e te suceder, que eu não quero fazer isso. Eu gosto mesmo de literatura. Tanto faz. Como assim? Tu vai virar um artista? Vai virar um... né? Aí inclusive dá para piorar a história, entrar em adjetivações de você, né? Isso não é coisa de homem, né? Se quiser deteriorar a conversa, né? Então, essa historinha fui eu que criei para explicar o seguinte, e se for o trocado na maternidade ou não, tanto faz, né? Tanto faz, não interessa. A questão vou falar uma coisa polêmica, essa aí pode dar barulho. Seja nas artes, que eu tenho grande apreço, admiração, conheço alguns artistas e gosto de artes como um todo, e acho que é um caminho de superar e crescer na humanidade, né? Então, se dedicar às artes e conhecer as artes e ter um lado vinculado às artes é um crescimento humano, né? Então, só para... né? De outro lado, eu tenho uma história e eu sou empresário, eu gosto de negócio, eu sou a favor de ganhar dinheiro, acho que ganhar dinheiro é uma coisa super legal e necessária, e se não forem os empresários para gerar riqueza também, né? Tinha um rei grego chamado Mecenas, né? O mecenato é fundamental, mas eu considero ganhar dinheiro e gerar riqueza uma arte. E ela é tão importante quanto qualquer outra arte. A turma das artes, eu acho que não vai gostar do que eu estou falando, mas desculpe. Então, a questão é a seguinte, a construção da vida, as pessoas têm na vida, você trabalha com carreiras, né? Diferentes habilidades e diferentes inteligências. E um tipo de inteligência em algum campo não quer necessariamente dizer grandes inteligências em todos os outros campos. Aliás, um erro humano bem comum. Sim. Não, ele é um gênio em finanças, então ele deve ser um gênio em família, em metalurgia, sim. Em questões sociais, acha urbanismo, astrofísica. Não. Ser bom em uma coisa já é difícil, Exato. Já dá trabalho, né? E demanda, diz um cara lá, umas 10.000 horas. Né? Citando o nosso amigo fora da curva, Outlier, né? Está no livro do Talento. E aí, pegando um link com isso que você falou, né? Que você tá, da tua história, né? E do quanto, às vezes, foi como a Alessandra falou, a coragem do filho de dizer pro pai, depois que eu segui o caminho que você esperava de mim, eu vou mudar. Você falou que fez a transição lá aos 40 anos, né? Depois de 40 anos, já dava para dizer que foi uma carreira bem sucedida dentro da Gerdau, mas, de qualquer maneira, foi um marco de poder dizer, olha só, esse legado todo aqui foi legal, mas agora legal, eu vou fazer algo. obrigado. Valeu, mas... Na verdade, tem uma etapa intermediária. Aos 40 é a segunda rodada. Já foram outros momentos. Aos 20, eu peguei o boné e fui embora. Puxei o carro. Algumas pessoas, meus amigos sabem, algumas pessoas sabem. Eu, num determinado momento, estava de saco cheio da faculdade, já tinha trabalhado vários anos, já tinha alguns anos de trabalho, uns poucos, naquele momento, 2, 3 anos de trabalho, mas fora isso, né, desde o berço, né, envolvido com questões empresariais, chegou uma hora que eu disse, olha, eu quero dar uma parada e quero olhar. E aí, não, mas não dá, vai, não vai. Eu vou. E fui à luta. Então, eu saí do meu destino traçado e inquestionável, né? E fui à luta. E passei meio ano viajando, voltei e decidi voltar para a empresa, para a Gerdau, para a família, e aí voltei, fiz minha carreira, e aí continuei. Aí trabalhei na produção, fui aprendiz de maquininha, fui serraria, laminação, né? Depois fui para o Rio, usinas, depois eu já tinha sempre um viés comercial, e daí já fui para vendas e uma parte
lidei com exportação, lidei com jurídico. Aí tive uma carreira eclética dentro disso e que me ajudou muito na minha formação. Já que estamos aqui nesse tema, vocês é que estão provocando. Eu não ia falar isso tudo, mas... E aí, eu tenho um momento muito marcante na minha vida, porque eu já trabalhava, era dedicado, tive essa coisa, voltei e aprendia e queria aprender, mas eu tinha certeza, até os 26, 27 anos de idade, que eu jamais saberia uma fração do que meu pai, meus tios e os diretores da empresa sabiam. Não tinha jeito de eu saber o que eles sabiam, porque eles sabiam tudo, sabiam de finanças, de metalurgia, de comércio, ainda tinha a maldade de cada um era especialista numa área e eu queria saber de todas, né? E eu era um menino, um jovem, né? Primeiro um aprendiz, né? E ali aprendi, fui ser vendedor, trabalhei dentro da usina. Eu fui aprendendo, fui formando esse conhecimento. Mas quando eu olhava o nível de conhecimento e maturidade que meu pai, meus tios, os diretores, né, o Pedó, meu chefe, sempre o programa do Pedó, querido, meu mentor, guru, né, Petri, e aí tinha mais outros 20 caras geniais, assim, pessoas que trabalharam a vida inteira, eram engenheiros, financistas, advogados, enfim, um monte de gente altamente capacitada, e eu olhava e dizia, realmente eu não tenho a menor chance. Nunca vou ser uma fração do que esses caras são. E aí um dia eu ia das voltas, fui para o Rio, trabalhei na Cosigo, trabalhei na usina, fui trabalhar na Comercial Gerdau, que é uma empresa de distribuição, e aí eu fui ser gerente de filial, com 26 anos eu tinha, 27, algum momento desses. Aí, de novo, se for continuar contando história, vai mais 6 horas de programa, cada uma tem um. Mas a grande coisa que mudou a minha vida, né, já que vocês estão me provocando, eu fui ser vendedor, daí eu virei chefe de vendas, e aí tinha um gerente lá, tinha um chefe de vendas que sabia tudo de produtos planos. Eu já sabia muito de produtos planos, chapa. Uhum. Eu já sabia bastante de vergalhão, de barras e perfis. Essa altura eu já sabia composição química, já tinha uma noção de processo, aciaria. Perto de quem não conhecia, já conhecia razoavelmente. E já sabia, enfim, já tinha estado dentro da usina, laminação, meses e meses em cada área. Enfim, tinha uma história, tinha uma construção de conhecimento. E, bom, encurtando a história, porque dá para desdobrar, eu jurava que eu não ia saber nada de chapa, 3, 4 meses depois eu já sabia um pouco, já estava vendo. Bom, o gerente da unidade teve um problema, eu virei gerente. Tem um problema lá, meu tio até disse, vai para outro lugar. Eu disse, não, essa vaga de gerente que está aí é minha. E aí eu peguei essa unidade no Rio de Janeiro, eu virei gerente. E aí essa unidade era uma unidade que dava problema. Na época, a Comercial tinha 40 unidades, uma coisa assim. Essa sempre ficava ali, tinha um ranking, número 1 ao último. E ela ficava variando ali, 38, 39, 40, 38. Sempre lá embaixo. Era consistente. Sempre. Consistentemente lá no fundo. Consistentemente horrível. E eu fui para lá e comecei a mexer e disse, não, isso aqui está errado, vamos começar a ganhar espaço, vamos arrumar, vamos crescer o estoque, vamos botar equipamento. Pegou o desafio para ti. Peguei o desafio para mim e vamos virar gente. Que história é essa? Nós, no Rio de Janeiro, com usina aqui, Gerdau, e nós éramos talvez o pior dos distribuidores do Rio de Janeiro. Assim, tipo, né, o rabo do cachorro. A menina feia da festa. Exatamente. Que muitas vezes depois vira mais bonita. Aliás, by the way, resumindo, 2 anos depois, melhorou, 30, 20, 10. Ganhei alguns meses, vários meses, a melhor unidade. E aí, caiu a ficha. Eu sou gente. Eu posso. Olha, eu consigo. Eu consigo.
Eu estou falando essa história porque nós estamos falando com um monte de gente, o filho do maestro, estou falando com o filho do sucateiro que construiu uma grande siderúrgica. Cara, a gente tem que trabalhar, tem que ler, tem que estudar, tem que ralar, né? Tá cheio de gente que quer muita coisa. Vou contar uma piada do Tadeu aqui depois. Tadeu era diretor de suprimentos, gente finíssima, Tadeu Petterli, nosso amigo. Tá cheio de gente que quer as coisas. Uhum. E tem que querer mesmo. Tá, ok. Quer e... eu vou ficar aqui sentado e vou continuar pensando o que eu quero. Não. Desculpe o português fino. Tira a bunda da cadeira e faz alguma coisa. Né? Vocês podem editar. Não, essa não. Essa pode. A gente brinca que lá na minha escola a gente fala que entre o querer e o poder tem o agir ali no meio do caminho, Pronto. né? Então é um pouco por aí. Perfeitamente. A piada do Tadeu. O Tadeu era, inclusive, católico e tal, cara muito bom. Ele era um tanque de guerra. Tinha 2 metros de altura. E aí ele chegava para os caras assim, quer ir pro céu? Quer ir pro céu? Todo mundo, quero. Quer morrer? Quer morrer? Não. Ninguém quer morrer, todo mundo quer ir pro céu. Resumindo. Conta não fecha. Conta não fecha. Quer dizer, não que tenha qualquer garantia de que você, indo à luta, Sim. vá conseguir o que quer. Eu já teve coisas que eu planejei e não consegui. Tem, algumas. Tem outras, algumas, se eu pensar com cuidado, aumenta a lista. Tem umas outras tantas que eu pensei, planejei e fiz. E deram certo. Né? Então, importante é o seguinte, no balanço tem que ver se aqui no ativo é isso aí, está maior do que o passivo. Muito e depende bem. como a gente mede também, né? Porque pode ser só dinheiro, pode ser gente, O sucesso pode ser realizações, quer dizer, o que é realizar e construir. Mas ir à luta é fundamental. Se começar cedo e ralar bastante cedo, já tem uma vantagem competitiva gigantesca. Muito bem. Falamos da transição, vamos lá para a nossa próxima pergunta, então. Tivemos transição, deve ter tido outros ciclos por aí, e surgiu o Prado Bairro Cidade na tua vida e na nossa cidade, né, Ana? E a gente queria entender de ti qual foi a motivação, a inspiração para ser aqui e também a tua visão de futuro a longo prazo. Onde está Gravataí e Prado Bairro Cidade aí nos próximos anos, séculos, talvez, A gente já está falando de séculos um pouco muito exagerado, legado. Mas tem que olhar longo. Eu acredito que tem que pensar longo e pensar grande, e depois realizar todos os dias. Né? Ter uma visão de futuro, ter uma visão até de sonho, mas construir, todo dia agir, e aí vai, consistência, usando a palavra, uma das palavras hoje presentes, especialmente das startups, e aí vai pivotando, né? Vai ajustando o caminho, né? Importante é não errar no atacado. Errar no varejo faz parte. Mas, cara, como é que eu cheguei em Gravataí? Tem uma história intermediária. Decidi que eu queria fazer a minha vida como empresário. Vou me permitir uma frase que é a que eu uso às vezes para explicar de maneira mais simples essa transição. Achei que tinha Johan Peter que chega dentro do negócio da minha família. Não precisavam de mim. E eu queria fazer as minhas coisas. É muito mais longo, difícil e trabalhoso do que eu achava. Então não ache que vai ser. Você acha, mas não vai ser. Rápido, fácil, né? E um walk in the park. Às vezes acontece. Os outros 99,999999 não é assim. É muita ralação, muita persistência, entende? Muita cabeçada. Muito aprendizado com erro. Dá certo de vez em quando, dá errado um monte de coisa. Tem coisas que são erros internos e pessoais ou de situações. Tem situações que são fora do teu controle, são contextuais. Tentando não xingar aqui o Brasil. O Brasil eu adoro, é um país maravilhoso e é um país riquíssimo. E riquíssimo no sentido de lato sensu, não só rico com tudo que tem, né? Às vezes até um problema,
dinheiro é uma coisa que atrapalha. Atrapalha no sentido de não educar, né? Quem é que vai melhor? O Brasil que tem tudo ou o Japão que não tem nada? Japão que não tem nada. A escassez às vezes é um bom Japão combustível. que não tem nada obriga a ter gestão. Né? A riqueza deseduca. Um animal, depois de comer, ele tem que deitar para fazer a digestão. O gato gordo não caça. Então, o dinheiro é altamente deseducativo. Educar com dinheiro é uma das coisas mais difíceis do mundo. E não precisa ser o dinheiro, né, do Bill Gates, ou do Musk, enfim, a lista é grande. O dinheiro da classe média alta, já é mais do que suficiente para não dar o drive, né? Stay hungry, né? A frase, né? Acho que é do Jobs, inclusive. Quer dizer, ter fome. A fome pode ser intelectual, inclusive, né? Pode ser construída dentro de você mesmo. Mas a passividade de achar que a vida está ganha ou os outros têm a obrigação de resolver a sua vida é altamente prejudicial. E nós vivemos um Brasil hoje que, infelizmente, está com isso permeando a visão socialista que permeia hoje uma boa parte da sociedade, de achar que alguém tem que resolver o seu problema. Quem é o alguém? Alguém tem que ganhar dinheiro para dar dinheiro para mim sem eu trabalhar? Já sabemos que dá errado. Tem um editorial bom do Estado de São Paulo sobre isso aí há poucos dias atrás. Vou te mandar. Tá bem. Vou mandar para vocês. Mas voltando, então, Prado e Gravataí. No meio tempo, eu saí, fui fazer meus negócios, fiz negócios em construção, em tecnologia, dei muita cabeçada, acertei um monte de coisas, fiz uma tecnologia nova, consegui criar uma... Cara, se soubesse o tamanho do trabalho, talvez não tivesse feito. A gente aprende depois. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Esse é um clássico dessa aventura. E o valor agregado de inovar tecnologicamente, industrialização de sistemas construtivos, é muito interessante. Daí a fazer funcionar e ganhar dinheiro... É um outro passo. É um pouquinho não, é Aí bastante mais complicado. Entreguei, fiz coisas muito boas, modéstia à parte. Tenho orgulho dessa construção toda. Empresarialmente, um mau passo, né? Enfim, o Brasil é muito complicado. A legislação, as questões financeiras, cada município... Sabia que o tamanho de um quarto de um apartamento que você quer que seja padrão no Brasil é definido por uma prefeitura? Sabe quantas prefeituras tem no Brasil? Arredondando, 5.500. Não, uma tem que ser 3,40 por 4,20. Na outra é 4 por 3,60. Quase todas vão dar um número parecido. Mas nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. Então, há essa mania de despadronização. E aí entra em gestão. Sim. E aí entra em gestão da qualidade. DEMIG, Juran. Aí tem 1 milhão de coisas para falar. Já que estamos aqui no tema, indo já para a gestão, tem além de DEMIG e Juran e controle estatístico de processo. Quer dizer, as velhas fórmulas, na verdade, em processo industrial, para mim, continuam valendo muito. Nós temos um gênio da raça brasileiro, que é uma referência, que eu tive a sorte de conhecer, conviver um pouco, que é o professor Falcone, Vicente Falcone. E a máquina de gestão que o Brasil desenvolveu e que tem dentro das ferramentas dele, que foi muito usada na Gerdau, ele desenvolveu muita coisa dele conjuntamente com a Gerdau, o período dele talvez de início, lá na década de 80 ainda, indo para o Japão. Eu fui com ele para o Japão em 93, né? E aí, assim, é óbvio que é muito mais fácil com processos fechados, com engenharia, com produção, mas isso é possível aplicar em finanças, é possível aplicar em vendas, é possível aplicar em logística, controle estatístico de processo, né? Então fica a dica, essa é importante. Já é a terceira, eu acho. Já hoje. tem que pegar um bloquinho para anotar. Não, é aprendizado aí, rodando, enfim. Mas vamos chegar em Gravataí, né? Porque daí eu passei por isso, aí eu fiz negócio em mineração, minério de ferro, né? Um grande projeto, espetacular,
deu errado por erros de governança e liderança. Dá um programa ou dois. Faltou Tuana, faltou a escola lá. Não, era um negócio incrível. Mas, enfim, aprendi muito, tenho alguma experiência nisso. Hoje eu olho ainda a mineração. Estou conversando sobre um projeto de minério de ferro grande. Enfim, ajudando um pessoal que é conhecido meu. E hoje eu já, dentro dessas coisas todas que eu me dedico, além da minha atividade aqui imobiliária, eu estou olhando mineração com terras raras. Virou moda, está muito quente com o Trump, com a China, etc. Mas só para não dizer que eu pulei para dentro quando o bonde já tinha ido, já faz uns 4, 5 anos que eu estudo o assunto. Né? Bacana. Olha, mais uma dica. O tema ainda vai render muito, né? Mas a questão de motores elétricos, eletrificação, independente da questão de transição, se todos os carros um dia vão ser elétricos ou não, acho que não. Enfim, aí de novo, horas e horas de debates e ter que chamar gente mais qualificada. Adriano Pires é um cara muito interessante que fala sobre energia. Voltando aqui para o nosso operacional, aí eu fiz negócio em construção e sistemas construtivos e tecnologia, é uma startup. Na época que eu fiz não tinha nem o nome. O nome startup não era usado. Mas foi uma startup, a gente conseguiu fazer funcionar. Fazer funcionar um troço desse dentro do Brasil realmente não deveria ser tão complicado, mas é o parto da montanha. Entreguei, fiz centenas, fiz uns poucos milhares de unidades, virei a página e aí fui para o imobiliário. Quer dizer, dentro desse troço de construção, eu já estava no imobiliário. O foco primeiro era um foco industrial, depois virou um foco imobiliário. E aí eu ganhei dinheiro no outro negócio de mineração e fui botar dinheiro em terra. E eu sempre fui de sonhar grande. Sempre fui de sonhar grande. Comprei 100 hectares, depois comprei mais 60 hectares, num preço razoável. Não é nem espetacular, comprei de graça, não. Num preço razoável. E depois arrumei outros sócios e aí virou o Prado, que é o que temos hoje, onde eu tenho quase metade do que está lá hoje desenvolvido. Nesse processo todo, conseguimos construir um troço espetacular. Graças a Deus, eu sei celebrar, conhecer e reconhecer que o Prado está lindo. Isso é bem importante, reconhecer as conquistas, mesmo com todas as dificuldades. Eu reconheço e celebro muito. Estou sendo muito honesto aqui, estou exagerando um pouco. A gente agradece. Mas aí entra uma outra coisa que é coisa de empreendedor, entende? Então quando eu recebo visitas ou quando vocês me perguntam, e eu recebo gente de tudo que é lado e outros empreendedores, às vezes gente de fora, vem gente fazer eventos imobiliários aqui, eu recebo uma delegação, todo mundo olha e diz, cara, parabéns, espetacular, que trabalho vocês estão fazendo. E aí não é, o Carlos fez. Não, eu ajudei, eu puxei, eu fiz uma boa parte. Bons arquitetos, bons engenheiros, equipe profissional, um monte de gente trabalhando. Ninguém faz nada sozinho. Eu ajudei também. Puxei uma liderança e puxei uma visão e puxei um sonho. Mas esse conjunto, eu celebro ele e eu tenho muito orgulho, na verdade. Eu realmente tenho muita satisfação. E, assim, uma coisa maravilhosa. Você estava conosco outro dia, né, Ana? Uhum. A Confraria do Prado teve lá, e moradores e empresários aqui da região. É uma enorme alegria, né, de ver pessoas. Cara, o Prado é espetacular, a gente adora morar aqui, tem o Sinodal, né, vai ter o ITEC, vai estar pronto, a obra vai estar pronta esse ano. Esse ano não, ano que vem. Vai estar pronta no fim de 26, vai ter uma das melhores faculdades do Brasil, vai ter uma faculdade de nível mundial com o ITEC. Então, tem coisas espetaculares, né, e está acontecendo. Só que ser empresário é o seguinte, que bom, daí come um churrasco com a turma, celebra, faz um brinde, né? Ok. Na verdade, eu digo assim, é 5 minutos de desfrute, celebração, que lindo, tá, ótimo. E aí, como é que é? E vamos fazer a lista do que não fez. Exato, e os próximos passos? Quem vai fazer o quê? Então, ser empresário é isso.
Se você não gosta, não seja. 5 minutos de celebração, 23 horas de ralar. Ou 12, ou não é 6, não é 2, é 8, 12, 16. Se você quer construir uma coisa importante, podemos até falar de famílias e tudo, eu faço até... Tem que dar sangue. Tem que dar sangue, tem que doar o seu sangue. Se você quer ser um empresário e construir alguma coisa legal, se você não gosta ou não está com vontade, estou sem vontade, é um direito, cada um pensa como quiser. Você quer construir uma coisa, ser empresário não é para qualquer um, né? O filho do empresário aquele queria ser artista. Já o filho do maestro Queria ser empresário. queria ser empresário, estou aí. Ele queria dar o sangue. Ele tinha sangue para dar. E não que o outro tenha qualquer demérito. Exato. Seja ele escritor, poeta, filósofo, todas as profissões, todas as artes, toda essa outra parte da inteligência humana, ela é extremamente importante e valiosa e nos eleva como seres humanos. Às vezes, quem está nessa área tende a dizer, só nós existimos e o resto não vale nada, né? Pô, empresário. Mas, enfim, problema deles, né? Eu tô achando que o Caco já respondeu todas as perguntas. E aí eu caí aqui em Gravataí e eu tenho a sorte de estar aqui com uma comunidade maravilhosa. Obrigado de novo, porque realmente eu fico honrado, talvez pelo nome. Gravataí é genial. Adorei o nome. E a oportunidade de poder falar com Gravataí. Tá? E na realidade a gente fala em ganhar dinheiro, é uma frase muito individual, mas na realidade o empresário gosta de criar riqueza. E criar riqueza é coletivo. Sim, excelente ponto, Alessandra. Realmente muito importante falar isso. Até porque é o seguinte, é muitas vezes apresentado como o empresário quer ficar rico. Quer e é importante que fique. E se não ficar, não funcionou. Eu, particularmente, e conheço dezenas, centenas de empresários, antes de mais nada, é claro que você tem que ter segurança na família, tem que ter dinheiro em casa, tem que ter a vida arrumada financeiramente, né? Alessandra, vamos partir então para o nosso quadro de encerramento, né? Um bate-bola aí. Vamos, um desafio. Vamos lá, quero ver, desafio Caco. pro Caco. É o desabafo aí? Não é o desabafo aí. Esse aí tá no forno, tá? A ideia no forno. É o quadro. Eu sei que tu gosta de surfar, Caco. Não sei se tu gosta de jogar futebol. Já joguei, mas no milênio passado. Então tá bom. Mas a gente vai brincar de um bate-bola, pensa rápido, bate-bola. uma frase ou uma palavra das opções que eu vou te falar aqui. Vou te falar uma pergunta ou uma opção e aí tu vai responder. Caco, home office ou presencial? Eu gosto de home office. Para fazer home office, você tem que ter muita autonomia, muita senso de responsabilidade. Na maioria, uma boa parte da galera precisa de orientação. E para desenvolver equipes, home office para assuntos rápidos, pauta definida, análise de números e agenda executiva. Formar opinião, debater planejamento estratégico, conhecer pessoas, certamente olho no olho. Muito bem. Tradição ou inovação? Adoro. A alma immoral, Newton Bonder. Né? A tradição e a traição. Eu uso isso em palestras minhas. Fale-me mais sobre isso. Os dois. A grande pergunta é o que, quando, onde. Né? Então, assim, vamos jogar os gregos fora? Os gregos, galera, se puderem ler os gregos, Platão, Sócrates, Aristóteles, não que eu seja nenhuma autoridade. Um pouquinho que eu sei é altamente recomendável. Então, vamos preservar a tradição do que é bom. E a traição, que está lá na expressão do Newton Bonder, que, aliás, é uma peça maravilhosa. Teve aqui em Porto Alegre já algumas vezes. E voltou, você vê no ar, enfim, está há 20 anos no ar a peça. Eu acho que é Clarice Nisquier. Tem que jogar fora o que não serve. Tem que aprender com o passado. E tem que aprender com o passado. Então, não tem inovação ou tradição. A inovação é necessária. Eu adoro inovação. Frase em inglês. Né? Saber inglês no passado era legal.
Era inovação, hoje em dia. Hoje é ferramenta básica, né? If you write too early, you're wrong. Se você estiver certo cedo demais, você está errado. E assim vamos. Os dois. Híbridos. Planejamento ou intuição? Os dois. Não tem. Desculpe. A Alessandra foi num caminho muito difícil nesse bate-bola, né? São escolhas. Mas é assim. Escolha de Eu Sofia. adoro, ainda te digo mais, eu adoro intuição antes e depois. No meio, fatos e dados. Então, eu acho que é uma tendência. Eu li, desconfio que isso possa ser bom. Então é bom para abrir a porta, a intuição, o sentimento e a sensibilidade. Números, fatos e dados, análises, estudos técnicos, planejamento. Planejamento de duas maneiras. O que dá para fazer com o que eu tenho hoje e o que dá para fazer sem pensar em, nome em inglês de novo, constraints. Como é que eu planejo sem limite? Não falta dinheiro, não falta gente. Claro, tem um que sempre é o definidor. Cliente, consumidor, né, mercado. Esse tem que ter. Sim. Esse tem que estar sempre presente. Mas assim, planejar sem constância. Então, intuição no começo. Um quesinho de intuição no final, acho que é recomendável. Aquela última decisão, assim, para começar o negócio e não deixar parar. Até porque as coisas, a gente tenta botar tudo em números e perfeitamente enquadrado em caixinhas. Nem sempre funciona. Funciona até por aí. Então, os dois. Híbrido. Novamente. Vamos embora. Liderar pelo exemplo ou pela estratégia? Essa também já estou achando que vai ser essa resposta. Ela mesma já está respondendo. Não, mas assim, o discurso é muito importante e é necessário. O exemplo arrasta. O que leva para frente é exemplo. Tu quer liderar, você chega antes e sai depois. E estuda mais. Um valor inegociável na tua trajetória? Eu ia direto na mais padrão, né? Ética. Mas, óbvio, né? Eu vou usar uma frase também, vou puxar porque ela é boa. A ética é a estética do comportamento. Mas ética, sem dúvida, porque ninguém quer ser que nem esses caras ficam roubando por aí e matando gente e sendo pilantra para se dar bem. Falei com a câmera ali, fiz questão de dizer o que eu penso. Né? Porque isso é sub-humano, para não dizer que é inumano. Mas, cara, o grande valor são pessoas. As suas, as mais próximas, as diretas, as outras, e a sua comunidade e o mundo. Então, gente que para seus objetivos, vaidades ou egos, destrói outras pessoas, é inaceitável, na minha opinião. Um erro comum que todo líder comete em algum momento da vida? Cara, a lista é gigante. Mas escolhe um. O primeiro, vai, que vem na cabeça. Se achar bonito e inteligente. O bonito foi ótimo. Ego e vaidade. A bolachinha mais recheada do pacote. A capacidade de prestar atenção no que os outros dizem. Pode concordar ou não concordar, adotar ou não adotar. O direito à livre escolha, né? Eu acho ele sempre fundamental. Mas é que eu vejo, às vezes, líderes errando nesse troço, dizem assim, não, se passou pela minha cabeça, é certo que é uma boa ideia. Eu gosto das minhas ideias, mas eu estou sempre questionando, tentando avaliar se elas realmente têm o fundamento. Tem uma coisa delicada, desculpe me estender no bate-bola, entre acreditar na sua ideia e persistir no seu sonho, e a tenacidade, ou Churchill, né? Never quit, never quit, never quit. Né? E assim, e persistir na sua crença e resistir, né? Que isso vale para relacionamentos também, ou, acho que não está muito bom, larguei. Então,
Tem uma linha tênue. Tem uma linha complexa, complexa entre resistir Mas se você acredita no que você está fazendo, a minha primeira recomendação é a seguinte: você acredita, se você testou a ideia, e se você acredita que é possível, e se você tem a resistência para fazê-la andar para frente... Mas cuidado com o ego e com a vaidade. Sempre, muito. Tem a frase que diz, né, que quanto mais eu sei que nada sei. E acho que se libertar para isso, né? Principalmente nas posições de liderança. Voltando aos gregos, né? Quanto mais eu sei que nada sei. Isso aí. E eu digo que Deus já nos deu uma dica, né? 2 orelhas e uma boca só. Então a gente tem que ouvir. Uma habilidade essencial para o empresário em 2026. Vou ter que usar 2. Vamos deixar. Coragem e resistência. Vai ter que resistir. Cara, resistir, né? Ser empresário no Brasil hoje é tapa na cara todo dia. Né? Tapa na cara no sentido tropa de elite. É pra sair. Pede pra sair. Pede pra sair. Mas não, eu vou ser empresário. Cara, o governo, a Selic, o juro, o que nós temos hoje aqui é que o empresário gosta de ser empresário, entende? E não quer desistir. É quase uma, né, de novo, sem querer ofender os artistas, é uma vocação de alma. É uma veia artística. É uma coisa assim... Quando eu pensei em não empreender, eu disse, cara, eu vou ser quem? Eu vou fazer o quê da vida? É claro que eu quero ser pai de família, quero ser marido, quero ser um amigo dos meus amigos, eu quero um monte de coisas. Mas é que nem aquele cara que vai preso e fica com um pedaço de giz escrevendo na parede da sua cela. Sim. Entende? É maior do que a pessoa. E não é todo mundo. Tem gente que nasceu para fazer isso com tinta, ou com palavras, ou com escultura, ou com arquitetura. Né? Mas é a expressão da pessoa. Muito bem. Uma palavra que define Gravataí hoje. Textinho. Gravataí é uma potência industrial com uma enorme capacidade, com uma população relativamente grande, né? Quase 300 mil pessoas, com grandes empresas, e está na hora de Gravataí virar gente grande. Está na hora de deixar de ser uma cidadezinha ali que fica perto de Porto Alegre para ser Gravataí de verdade. E isso não é eu, ou a GM, ou qualquer um de nós, a Sigra, são esses também, eu faço parte, até dentro da minha pequena contribuição, mas é a cidade, é a população, é cada um dos indivíduos, é nós como cidade. E eu conversei outro dia com a Ana e deixo aqui a provocação, mais uma, estou falando, está um horror hoje. Mas vamos lá, nós temos que ter uma cultura, uma identidade e artes, né? Nós temos que ter, desculpa, perfeito, mais um, bota aí na lista, né? Entre as muitas coisas que o senhor está realizando, temos que ter um museu de artes e temos que ter cultura em Gravataí, para terminar de consolidar a nossa identidade como cidade. Vamos deixar de ser, já deixamos de ser criança há muito tempo. A gente tem que ter os 2 meninos, então, o industrial e o filho do maestro. Claro. Como assim? Vai ser só um? Vai ser só arte e quem é que paga a conta? Vai ser só industrial e vai ser obtuso? Sim. Então, o filho do maestro é muito bem-vindo, gostaríamos muito que ele estivesse aqui em Gravataí conosco, e vários empresários já estão aqui. Então, uma palavra que define Gravataí hoje é que ela é uma adolescente. É isso? Ela é uma adolescente, Excelente uma analogia. adolescente, quase uma adolescente tardia, está na hora de virar gente. Já tem a musculatura, o tamanho, tem inteligência, tem todas as qualidades. Tem gente? Tem bastante gente boa aí. Tem muita gente boa. Entende? Eu acho que o elemento da cultura... temos que ter mais Vamos convidar esse filho aí, depois faz contato mais dele. Maestros, escritores, artistas plásticos, nós temos que
crescer a cultura. Dentro do Prado eu tenho um projeto, não dá para fazer tudo que a gente queria, aliás, só fazemos uma pequena parte do que queríamos. Eu tenho muita vontade de ter um parque de escultura e ter arte nas ruas, é parte do projeto do Prado. Não adianta eu ficar falando disso, né, antes de acontecer, mas está dentro do contexto. Tá na visão. E por último, para finalizar, legado para você é? Deixar um mundo melhor do que o que a gente recebeu. Ajudar, e principalmente ajudar as pessoas a crescerem e a se desenvolverem. E aí eu vou usar uma frase que eu uso lá no marketing do Prado, a gente quase não falou de Pradotec. Eu agradeço vocês terem provocado de várias maneiras, né? A questão, nós somos uma incubadora, aceleradora, e é um instituto de ciência e tecnologia. E então os empresários de Gravataí, será um prazer recebê-los e ajudá-los a desenvolver, inclusive com lei do bem, quer dizer, dá para fazer com pouco dinheiro ou com dinheiro de impostos federais que serão melhor destinados aqui em Gravataí do que talvez em outros endereços. Fica o convite. A frase do Almodóvar, o Prado tem a ver com instâncias, tem a ver com o sul da América do Sul, né? E a nossa identidade como gaúchos, como sul-americanos, e o caminho de sermos o melhor de nós mesmos. E aí, um personagem do Almodóvar, que eu peguei emprestada a frase dele, o texto deve ser do irmão do Almodóvar, que escreve os roteiros, se eu não me engano. Vou falar ali para aquele lado ali. Mas quanto mais eu caminho em direção ao meu sonho, mais parecido eu fico comigo mesmo. Bom, eu ia encerrar pedindo a ele para deixar um recado, um presente para os nossos ouvintes. Ele tem muita visão. Eu já não sei nem mais qual que eu vou considerar como presente, mas eu vou dizer que essa última frase realmente me tocou. Eu vou pegar para mim como um presente. Fico honrado, o Almodóvar agradece. Mas a gente queria muito agradecer a tua presença, foi riquíssimo, né? A gente fica te ouvindo e eu tenho certeza de que não foi nem um terço de tudo que tu teria para contribuir. Acho que a gente vai ter que fazer um segundo episódio, parte 2, com o Caco. Ele já se colocou à disposição aqui. Não, aí vai ser um quadro inteiro de Desabafaí. Isso. Vamos criar um quadro Desabafaí. Ele já se incorporou. Eu comentei com as meninas, depois usem se for o caso. As meninas aqui, num intervalo qualquer, eu dizia, é fundamental você não ficar engolindo as coisas e é necessário para a saúde que você possa dizer o que pensa e desabafar. Então, as meninas estão avaliando um quadro que nós estamos discutindo, ideia delas, que eu já pulei para dentro, que é o quadro Desabafa Aí. A gente agradece a tua presença, a gente agradece o Meninas, né, Alessandra? Meninas, um excelente elogio agora para... Muito bem colocado, né? Vamos combinar? Caco, muito obrigada pela disponibilidade do teu tempo. Parabéns pela história, pela trajetória, né? Pela riqueza de detalhes que tu trouxe com a tua honestidade aí pra gente. A gente agradece. Sincericídio, diga-se de passagem, imagina. Né? E a gente conta com a tua presença aí num retorno breve e com a tua com a continuidade da tua contribuição aqui para nossa cidade, para o nosso ecossistema empresarial. A gente na Sigra certamente vai ter muito prazer em ter a tua presença constante ali nos nossos encontros e eventos. A Sigra é um grande parceiro, né? A Grazi agora liderando, a Cristina, já trabalhei com ela bastante também, já sempre nos ajudou. E eu é que agradeço a oportunidade, né? Vocês me receberem aqui e me permitir continuar sendo cada vez mais parte da comunidade empresarial e da cidade de Gravataí. Seja muito bem-vindo. Vamos construir uma cidade melhor e vamos sair dessa adolescência tardia e virar gente grande e tornar essa Gravataí, que é uma Gravataí de todo mundo. Eu estou aí para botar um tijolinho, vocês estão agregando sempre muito valor. E esse é um lado empresarial, tem que ser da comunidade, tem que ser da academia, tem que ser das escolas, tem que ser da inovação e tecnologia. Nós temos que construir uma cidade melhor, nós temos que construir uma cidade para as pessoas e levar as pessoas a serem o melhor delas mesmas. Muito bem. Isso aí. Obrigada. Essa é a nossa primeira temporada, que serão 4 episódios lançados quinzenalmente. Então, você pode curtir lá no Spotify e no YouTube. E queria agradecer novamente ao nosso parceiro Ouro, o Boticário, onde tem amor, tem beleza. O Caco tá mostrando aí, ó. Aí, ó, os nossos ganhou presente.
Então, agradecemos ao Boticário por apoiar essa nossa ideia. Esse aqui é o Gravaí, o podcast da Sigra, que valoriza as lideranças locais da nossa comunidade. Obrigada, pessoal!